Gente, sabe outro assunto que está sendo muito comentado? O documentário do Belo, que é justamente para o próprio Globoplay, não é? Desconfiava E que olha, ia dar tá chabu. todo mundo falando desse documentário, aí todo mundo deu em manchete também, todo mundo, quando eu falo, é dos sites, né? Dessas coisas todas aí, de divulgação das notícias. Todo mundo falando que Viviane Araújo vai participar do documentário Sinal Verde para ela topou e não sei o quê. Hoje a história mudou da água para o vinho. Muitos dizendo a Viviane não quis e outros dizendo que o marido Militão é que não deixou realmente, né? A gente não sabe o motivo, mas uma certeza existe, ela não vai participar do documentário do Belo. Olha, eu nem sei como ela tinha aceitado ou tinha parado para pensar nesse tipo de coisa, porque eu ia querer estar muito longe desse documentário do Belo, sabe? Não ia nem querer saber dessa história, porque foi uma coisa muito triste na vida da Viviane, né? Foi um grande amor que ela viveu nos melhores e nos piores momentos da vida dela, para depois a situação degringolar como degringolou, vira a página. Ela está numa fase tão boa da vida dela, tão bem casada, com o filho, vai entrar na novela das 9 agora, para que revirar esse baú? Porque numa primeira sinalização, Sônia, Hum. a Globo informou para Viviane que era um produto Globoplay, né? Como ela é contratada, por mais que fosse do É Belo, não contratada tinham da dado Globo, os detalhes. E ela tinha sinalizado que tudo bem, mas que viria o projeto. Sim. E aí parece que ela tomou conhecimento que o que queriam fazer é colocar ela cara a cara com a Graciane. Não, nada a ver. Para falar daquilo e que isso ficou no passado e tal. E aí houve esse passo atrás, porque acho que não tem nada a ver, não, né? Não tem nada a ver, ela tá participando, não tem a ver. Eu Fala, acho Pernini. que ela, assim, de verdade, Sônia, muita coisa foi dita desde essa época da separação e a Viviane nunca de fato veio a público Sim. para explicar o que aconteceu. Eu fico aqui pensando na seguinte situação: vão fazer um documentário. E a gente já viu que alguns documentários da Globo, para não falar todos, né, eles são muito de enaltecer as pessoas. E a gente sabe que a carreira do Belo e a vida pregressa do Belo não tem nada que enaltecer não, né? Tem muita coisa ali que a gente tem que colocar os pesos e as medidas corretos ali, né? Quando ele foi preso, quando ele se envolveu com a criminalidade e por aí vai. E aí, o meu medo é de que nesse documentário eles criem uma narrativa a respeito do que aconteceu entre Viviane e Belo e que a Viviane ainda por cima saia como vilã, como errada, como uma culpa que de repente ela talvez nem tenha. Então, pra mim, eu acho que a Viviane deveria contar o lado dela, justamente para não deixar que ninguém faça qualquer coisa errada com a história dela e com a O trajetória que a Globo dela. não pode fazer é colocar uma trilha, alguma coisa como tentaram fazer lá com o do Davi para substituir a Mani, criando realmente essa retórica. Exato. né? Eu acho que é importante o depoimento dela por isso, assim, para não dar brecha para que outras pessoas desavisadas contem a história dela. Assim como aconteceu recentemente, lembra com o Radamés, que foi lá dar entrevista no podcast e tudo mais? É a mesma coisa, eu penso daí, que a Viviane deveria participar por causa disso. Tá, e você acha que deve O ou documentário é a vida do Belo. Acredito que uma solução seria colocar uma atriz, se ela não quiser, porque existe a Viviane antes, o Belo antes da Viviane e depois da Viviane, né? não? Existe Viviane depois do Belo Depois também, do Belo, né? foi Aí, uma carreira é. meteórica, né? Eu acho que isso mexe com assuntos Exatamente. tão delicados, com gatilhos tão, sabe? Se eu fosse a Viviane, eu manteria essa opção E e... não participaria também, Qualquer